Pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui na nossa última palestra desse nosso evento, Mostra de Astronomia 2023. Eu sou o professor Elton Nascimento, sou professor aqui do Instituto de Física e o coordenador dessa mostra, junto com a professora Tereza, que está ali. E já falei isso nas outras palestras, não sei se todos estavam aqui nas demais palestras, mas a ideia dessas palestras era de trazer para a população um pouco sobre os principais expoentes da astronomia alagoana, né, que participa, que tem um papel atuante na divulgação, no ensino e na pesquisa em astronomia. E, dentre várias figuras que eu conheço, eu achei interessante, uma das primeiras pessoas que eu pensei que seria uma contribuição relevante, é o Flávio Fortunato. Não sei se vocês conhecem, mas o Flávio, ele é astrofotógrafo e é uma pessoa que tem renome internacional. Né? Não estou falando de brincadeira, vocês vão ver a história depois. E ele é um alagoano, que quando a gente ouve falar assim, campeonatos mundiais, você pensa o cara lá de São Paulo, pensa o cara do Rio, mas você nunca vai imaginar que tem um alagoano formado pela UFAL, né, que tem o nome de Alagoas em campeonatos mundiais de astrofotografia. Então, quando eu soube disso, eu achei sensacional. Fiz questão de mostrar isso na última mostra de astronomia, e a gente fez uma exposição de astrofotografias, né, coloquei o material que o Flávio fez, o material que o CEAL fez, mas dessa vez, como a gente tem a oportunidade de fazer a apresentação, eu vou ter que pedir licença à turma, hein? Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu vou fazer. Adriano, como é que você faz essa sala, essa turma? Né? Muito bem. Brincadeira, viu, professor? Brincadeira. Então, quis trazer o Flávio para falar um pouco sobre astrofotografia e também porque é um tema que chama a atenção de todo mundo acha interessante, todo mundo quer tirar foto. Quando a gente faz exposição aqui, o Flávio aqui no telescópio, o nosso amigo ali sabe, a imensa maioria dos visitantes querem tirar uma foto do que sai do telescópio. Agora que estava Saturno está em exposição essa hora, todo mundo quer tirar foto de Saturno, Adriano. E não é fácil tirar foto de Saturno com um telescópio, com um celular. Aí é uma guerra, né? Aí fica aquela fila enorme de gente para poder observar, e o cara lá faz um tempão tentando tirar foto e não consegue. Mas a astrofotografia, assim como a própria astronomia, ela chama muita atenção. Então, eu tenho certeza que a palestra do Flávio vai ser muito interessante para todo mundo. Ok, gente? E outra coisa, antes que eu esqueça, tem uma lista de presença que eu vou passar para vocês. Vocês assinem. E quem quiser um certificado, vocês vão mandar um e-mail para mim. Tem aqui o e-mail escrito embaixo. Vocês vão mandar um e-mail para mim e nesse e-mail vocês vão escrever o nome completo de vocês, o CPF, a data de nascimento e o endereço de e-mail, que é o próprio e-mail que vocês vão mandar, e o código. Esse código, gente, é um código que está na lista de presença, só para me certificar que vocês estiveram aqui e assinaram. Então, vocês mandem para mim essas informações que eu vou cadastrar vocês no SIGA-A, caso vocês não estejam se cadastrados, e aí vou colocar vocês como participantes do evento e vocês vão receber um certificado enviado pela PROEX, pela Pró-Reitoria de Extensão. Beleza? Então, recados dados. Então, Flávio, fique à vontade e, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, de disponibilizar um pouco desse espaço e tempo para compartilhar um pouco mais sobre esse trabalho que eu tenho relacionado à astrofotografia. Sejam muito bem-vindos a nosso bate-papo, nossa conversa. Nós vamos conhecer um pouco das 10 mais intrigantes fotos que eu obtive nos últimos anos utilizando um telescópio. A arte de fotografar o céu, ela é um privilégio do nosso século XXI, sabe? Nos últimos 30 anos, não era comum uma pessoa amadora conseguir estar capacitada, ter tecnologia suficiente para
fazer imagens nítidas do céu. E um exemplo simbólico na década de 90 foi o surgimento do telescópio espacial Hubble. Esse telescópio ele marcou uma era, né, por trazer e popularizar ainda mais a questão da astrofotografia, a fotografia do céu, trazer imagens muito chamativas do nosso universo. Quem aqui já observou em algum momento no telescópio? Levanta a mão. Uma plateia qualificada. Quem aqui tem telescópio em casa? Tá ótimo. Pois bem, a pessoa que tem telescópio em casa, já observou, eu costumo dizer que ela ganha uma espécie de superpoder. Essa pessoa, ela não observa as imagens do espaço mais como um leigo. Ela tem uma vista treinada. E eu vou mostrar agora para vocês um exemplo de como a gente consegue ter essa leitura das imagens a partir do momento que você tem um telescópio. Eu mostrei o Hubble. O Hubble custou bilhões de reais para ser produzido, construído, e ele fez essa imagem aqui do planeta Saturno. Para mim, que tenho um telescópio e estou habituado a ver sempre Saturno, eu não enxergo Saturno como um leigo. O leigo, se ele visse essa imagem, ele diria: pô, legal, planeta Saturno, bonito. Para quem tem a vista treinada e observa um telescópio, essa imagem não é só Saturno, um planeta bonito. Essa imagem mostra a divisão Cassini do planeta Saturno, que é essa interrupção no meio dos anéis de Saturno. Essa imagem também traz um fato notável, que é esse globo aqui do planeta, ele é demarcado pela presença de uma espécie de hexágono na zona polar dele. E esse fato de existir um hexágono na zona polar é, no mínimo, surpreendente, porque a forma delimitada pelo hexágono ela não é comum no universo. A gente espera algo circular, como as calotas polares de Marte, da Terra. Mas Saturno ele traz essa peculiaridade. Então, a gente que está habituado a observar no telescópio, a gente automaticamente observa esses detalhes, sabe? Também conseguimos ver faixas de nuvens equatoriais, que são essas linhas de demarcação que enlaçam o globo do planeta e traz essa aparência cada vez mais demarcada de Saturno por linhas de cores diferenciadas, porque são nuvens, né, que geram várias seções no globo e enlaçam ele. Então, como vocês podem perceber, não é apenas uma foto de Saturno, é uma imagem que traz consigo detalhes muito importantes, de grande relevância e que valem muito para a comunidade científica. Porém, eu tenho uma coisa para dizer para vocês sobre essa imagem. Eu falei que essa imagem ela foi feita pelo telescópio espacial Hubble. É uma imagem compatível, né, para um telescópio de 3 bilhões de reais. Né? E se eu disser para você que essa imagem, com tantos detalhes, com tantas definições, ela não foi feita pelo Hubble? Eu menti para vocês. Essa imagem não foi feita pelo Hubble. A NASA não contratou uma sonda espacial para se aproximar de Saturno e tirar essas fotos. Essa foto foi feita por mim, do quintal da minha casa, utilizando um telescópio de médio porte, médio a grande porte, e é amador, que custa menos do que um iPhone. Essa imagem aqui, com conteúdo científico, pode ser feita sem grandes dificuldades, aqui de Maceió mesmo, do quintal de casa, utilizando um telescópio amador. E é para isso que eu vim aqui nessa palestra, compartilhar com vocês as 10 imagens mais intrigantes que eu fiz com um telescópio nos últimos anos.
Essa primeira foi a de Saturno, né? Saturno é o meu planeta favorito para fotografar. Tanto que, no ano passado, quando eu comecei a fotografar Saturno, numa noite qualquer desse mês de outubro, aproximadamente um ano já, eu acabei tendo a sorte de fazer um registro desse planeta, em que trazia os mesmos conteúdos científicos daquela imagem que eu mostrei no começo, sabe? Como é que a gente pode analisar, ter uma leitura geral desse Saturno? Esse Saturno ele é demarcado por uma faixa de interrupção no meio dos anéis, que é a divisão Cassini. Esse mesmo Saturno ele apresenta faixas de nuvens equatoriais no globo e apresenta uma sutil zona polar no topo da esfera, né? E essa imagem, quando eu fiz aqui da minha casa, do quintal da minha casa, com equipamento simples, mais barato que um iPhone, ela foi finalista do concurso mundial de astrofotografia e apareceu no G1, portal de notícias da Globo. Na época, esse concurso ele reuniu mais de 3.000 astrofotografias do mundo inteiro, e essas astrofotografias elas foram submetidas a uma banca de análise de vários especialistas de Londres, do mundo inteiro, experts em astrofotografias, e elegeram para ser uma das finalistas essa minha foto de Saturno. E ela, por representar o Brasil, né, ela acabou tendo esse destaque. Aquela primeira imagem que eu mostrei me permitiu ser campeão nacional de astrofotografia também, pelo Planetário do Rio de Janeiro. Eu também gosto de fotografar outros planetas, como o planeta Marte. Essa foto, em especial, apareceu numa matéria da Folha de São Paulo. E essa matéria buscou mostrar o aparecimento do planeta Marte no céu, porque ele surge por poucos meses e depois some, né? Então, o colunista ele me convidou para poder publicar essa imagem e ilustrar a matéria dele. Também gosto de fotografar o planeta Júpiter. Júpiter ele é muito curioso, né? Porque ele traz detalhes muito proeminentes. De cara, assim, uma imagem que sem muito trabalho a gente já percebe a grande mancha vermelha, as faixas equatoriais do planeta. Essa imagem ela também foi finalista do concurso mundial de astrofotografia de 2015 e eu recebi esse livro aqui de presente, premiação. Essa imagem também foi finalista do concurso mundial de astrofotografia da Polônia, do Observatório da Polônia. Quem sabe que planeta é esse aqui? Rodeado de luas. Aqui são os satélites. E esse planeta aqui? Pela coloração, é o planeta, é Urano, foi quase, é Urano. Depois eu vou mostrar a diferença dele para Netuno no telescópio, tem uma sutil diferença. Eu nem me apresentei ainda, né? Mas deixa eu me apresentar agora. Eu me chamo Flávio Fortunato, tenho 28 anos, nascido e criado aqui em Maceió. E como vocês souberam, esse é um trabalho que eu tenho com astrofotografia. E eu vim compartilhar com vocês as 10 principais imagens que eu tirei utilizando esse telescópio. Mas eu também tenho um trabalho de divulgação científica. Quem aqui tem Instagram? Se você digitar no Instagram agora esse nome aqui, você vai encontrar esse trabalho que eu tenho com a astrofotografia. Atualmente já coleciona 200.000 seguidores. São 200.000 pessoas apaixonadas por esse hobby. Basicamente são 200.000 curiosos, né? Que eles ficam querendo acompanhar as imagens que eu posto regularmente, mostrando as imagens que eu consigo obter com o telescópio. Quem aqui também tem conta no YouTube ou assiste o YouTube? Se você pesquisar pelo meu nome, vocês vão encontrar o canal no YouTube onde eu coloco essas imagens. E agora, uma pergunta um pouco desafiadora pela idade de vocês. Quem aqui tem TikTok?
Só 2 pessoas, 3 pessoas, lá no fundo. Esse é o aplicativo chinês da nova geração, né? É mais criança, pessoas mais jovens que tem. Não tem uma fama tão legal assim, porque é um aplicativo novo, marcado pelaquela fama das dancinhas e tal. Mas ele tem trazido um trabalho muito importante na divulgação científica. Os administradores desse aplicativo chamam, convidam a gente para a gente fazer publicações ligadas a telescópio, à ciência, pagam bem. E lá, produzindo um conjunto de vídeos e imagens ligadas ao telescópio. Atualmente, eu tenho 550 mil seguidores que acompanham regularmente esse trabalho com a fotografia do céu e telescópio. Pode falar. Então teve um delay aí na produção, né? Chegaram mais gente. Bom saber disso. Valeu pela informação. Tá, mas por que eu falei tudo isso? Eu falei tudo isso para dizer que, embora a gente more num país em que seja marcado predominante pela questão do analfabetismo científico, né, onde as pessoas não têm tanto embasamento, fundamentação em relação a conceitos básicos de ciência, existe uma luz no fim do túnel. Existem pessoas, dentre essas 200 milhões de pessoas que moram no Brasil, que realmente gostam de acompanhar esse tipo de conteúdo. E esses números provam, são a prova viva de que tem esperança, né, e que esse ramo da astronomia ligado à fotografia do céu, ele tem potencial e pode ser um instrumento muito bom para conduzir as pessoas ao caminho da ciência. E para quem ainda não conhece o meu trabalho, no TikTok principalmente, basicamente o que eu faço são uma série de vídeos, e esses vídeos são curtos, porque a geração de hoje ela não tem mais paciência de acompanhar aqueles vídeos longos de YouTube e tudo mais. E nesses vídeos curtos eu mostro, de uma forma mais relacionada a um entretenimento, como os astros aparecem no telescópio. Mas sempre montando um roteiro atraente para não parecer monótono e sempre atender àquela urgência, né, dessa geração que não tem tempo para parar e ficar pesquisando os mínimos detalhes. Então aqui, essa primeira imagem é um trecho de um vídeo que hoje já tem mais de 3 milhões de visualizações. Essa segunda aqui também é um exemplo de um vídeo onde eu comparo 2 tipos de telescópios e as imagens geradas por eles. Pode parecer um roteiro monótono, mas atraiu muita gente. E essa outra aqui traz um conteúdo científico mais apurado e, por incrível que pareça, ainda assim atraiu o público mais jovem e atualmente tem mais de 1 milhão de visualizações nesse aplicativo, também no Instagram. Essa apresentação está organizada em 3 partes. A primeira, eu vou mostrar as fotos mais importantes que eu consegui registrar e mais intrigantes. A segunda é a parte teórica. Vou tentar esclarecer de que forma eu consigo realizar esse tipo de imagens, mostrando detalhes do meu telescópio, da minha câmera e meus equipamentos. E a última etapa é o presente. Vai ter um sorteio aqui. Pelo menos 3 pessoas, ao fim dessa palestra, vão passar por essa porta azul, premiadas, e vão ganhar 3 presentes. Não sei se vocês sabem, mas dia 14 vai ter o eclipse, né? Sábado, eclipse solar. E para você observar com segurança, é preciso ter um óculos do eclipse. Não pode observar com chapa de raio-x, não pode observar com métodos alternativos, porque isso vai pôr em xeque, né, a saúde dos seus olhos. Então eu trouxe 3 óculos para sortear aqui. E esse número que vocês estão aí serão o veículo, né, para a realização desse sorteio. A minha primeira imagem, como eu falei que serão as 10 imagens mais intrigantes, foi a imagem do planeta Júpiter. Como vocês podem ver aqui,
É uma imagem bonita, concordam? Quem concorda que essa imagem é bonita? É uma imagem que tem detalhes importantes do planeta Júpiter, né? Quem concorda? Pois é. Olha, traz as luas, como vocês podem ver, traz o globo de Júpiter. Mas, na verdade, eu não acho, ainda não acho que é tão valiosa assim. Acho que não é digna. Uma pessoa que faz esse tipo de imagem ainda não é digna de fazer uma palestra dessa e falar sobre esse tema com propriedade, ser campeão internacional. Acho que é preciso mais. Quando eu uso o meu telescópio, 1.200 vezes de aumento, apontando para Júpiter, ele não aparece assim não, como uma bolinha branca. Ele aparece desse jeito. É exatamente assim que o meu telescópio ele consegue registrar o planeta Júpiter. Como vocês podem ver aqui, lembra que eu falei que o astrofotógrafo, a pessoa que gosta de observar e fotografar o espaço com um telescópio, tem uma vista treinada? Pois então, quando a gente olha para Júpiter, esse não é mais apenas uma imagem de Júpiter, não é o 7º planeta do Sistema Solar. Ele é um Júpiter que tem a grande mancha vermelha em destaque no canto inferior esquerdo dele. Ele não é um Júpiter simples, ele traz consigo também a presença da Lua Europa. Por que eu sei que é a Lua Europa? Sem usar algum software para consultar. Por conta da coloração marcante dela, que é branca, uma superfície de gelo. E a gente percebe que ela até projeta uma sombra sobre o globo. Também conseguimos notar, né, essa sombra e as duas faixas equatoriais de Júpiter. Júpiter ele é demarcado por esses dois cinturões e existem faixas intermediárias de nuvens conhecidas como zonas temperadas. Elas possuem várias colorações de acordo com a composição da atmosfera. Então, por exemplo, se ela tem uma tonalidade um pouco puxada para o castanho, é porque é rica em metano. Assim como a grande mancha vermelha, que tem uma coloração muito puxada para o laranja, é rica também em metano e hidrogênio. E assim por diante. É como se fosse um mapa que nos diz qual é a composição desse planeta. Eu também já fiz outros registros do planeta Júpiter. Ele sempre está mudando, sabe? Toda vez que eu vou observar, toda noite é uma aparência diferente. Ele tem uma fisionomia que muda sempre. Por isso que eu gosto da astrofotografia de planetas, porque ela é muito dinâmica. Então, nessa imagem aqui, diferente daquela outra, a gente já percebe duas luas ao invés de uma. Essa lua aqui de cima ela já está projetando uma sombra, curiosamente sobre a grande mancha vermelha. Essa outra aqui, ela está próxima do planeta Júpiter e nos dá a dimensão de como Júpiter é gigantesco, né? Porque ela tem o tamanho da nossa Lua, quase o mesmo tamanho, 3.000 quilômetros de diâmetro, e Júpiter fica imenso perto dela. Notamos também que a grande mancha vermelha, que é um anticiclone enorme, ela, ao lado dela, nós conseguimos perceber que existe uma zona de perturbação. Essa zona esbranquiçada aqui é uma zona onde um sistema longo de nuvens, ele meio que se distorce de acordo com a rotação desse anticiclone, que é a grande mancha vermelha. Então, Júpiter ele é uma espécie de laboratório de meteorologia a céu aberto. Você pode observar todas as noites esses detalhes proeminentes desse planeta. Esse outro exemplo aqui é curioso, porque quem é que percebe o que é que tem de diferente nessa foto com aquela outra passada? A ausência das luas e também a ausência de um outro elemento, não sei se vocês perceberam. A grande mancha vermelha. Nessa aqui, ela apareceu, essa aqui não. Por quê? Porque Júpiter rotaciona, assim como todos os planetas. Nosso sistema solar ele rotaciona. Inclusive, nas redes sociais, os terraplanistas, quando aparecem lá nos comentários, eles falam, você só posta foto de Júpiter mostrando a mancha, então é uma prova de que ele não gira. Aí quando eu mostro essa foto aqui, quando não tem mancha, eles fogem, somem. Photoshop, editor. Mas aqui é uma prova viva, né, de um movimento de rotação do planeta. Então ela não apareceu, mas trouxe um elemento meteorológico, um sistema anticiclônico muito simbólico e representativo, que é essa oval branca. A gente chama esse anticiclone esbranquiçado em Júpiter de oval branca. E ela
também descreve movimentos de rotação, porque são ciclones de grande proporção, né? Inclusive, ela tem quase o mesmo diâmetro que a nossa Terra, aproximadamente 12 mil quilômetros de diâmetro. Essa imagem, como ela foi feita no ano passado, pode perceber que, comparada com essa outra aqui que foi feita em 2015, Júpiter já está com a aparência modificada, ele está com os cinturões com a tonalidade mais puxada para o vermelho, então Júpiter é muito dinâmico. É muito curioso você fotografar Júpiter e observar, porque é sempre uma novidade. Em 2015, eu fiz um conjunto de imagens desse planeta e consegui plotar numa espécie de mapa cartográfico como está organizado esses elementos compositivos do planeta Júpiter. Então você percebe aqui claramente a presença do cinturão equatorial sul, cinturão equatorial norte, do Júpiter 2015. Essa foto foi Júpiter 2015. Agora, quando você compara com o Júpiter de 2021, perceba que esse cinturão de fato existe, né? Tem a mancha embaixo, só que surge aqui abruptamente a presença de um novo sistema atmosférico de tonalidade alaranjada. Subitamente, em poucos anos você nota essas aparições e também há mudanças na morfologia desses cinturões. E é uma espécie de laboratório que é muito curioso para quem puder observar e fotografar Júpiter, porque você vai sempre ver uma novidade, algo inusitado em toda a observação. Eu falei que eu iria apresentar as 10 imagens mais intrigantes que eu fiz, né? Mostrei primeiro as imagens de Júpiter. O nosso segundo alvo é o planeta Marte. Essa imagem de Marte tá legal? Vocês acham que tá legal? Quem acha? Não, né? Já estão sabendo. Não traz detalhes tão ressaltados e proeminentes como Júpiter, né? Mas se eu apontar meu telescópio e aplicar 1.200 vezes nessa imagem, como será que Marte vai aparecer? Será que vai trazer detalhes importantes de valor científico? Vamos ver. Essa foi uma imagem que eu fiz ano passado, uma foto que tirei utilizando meu telescópio. E nela, para uma pessoa leiga no assunto, é Marte, apenas Marte. Talvez poderia dizer a posição dele em relação ao Sol, mas é Marte. Só que quando a gente observa muito no telescópio, a gente começa a treinar a nossa visão e perceber que não é apenas Marte. A gente nota a presença da calota polar de Marte, e ela está mais larga em relação aos outros anos, porque está rodeada de nuvens, e também porque Marte, ele, assim como a Terra, ele tem estações. Então, nessa zona norte de Marte, a gente percebe que está no inverno, né? Por isso que a calota ela ampliou. E também nessa parte sul, nessa zona sul, nós vemos que não existe tantas evidências de gelo. Inclusive, o polo sul de Marte secou. A calota polar ela foi interrompida temporariamente porque ele está nesse sul aqui está no verão. Então ela meio que derrete mesmo e some. Então a gente consegue notar esses detalhes também sobre a superfície, conhecido como albedo. Um outro traço curioso também é essa parte esbranquiçada aqui mais clara em Marte, que embaixo dela tem um conjunto de vulcões, conhecida como planície de Tarsis. Essa imagem eu fiz em 2014 e perceba como existe um contraste de fisionomia de Marte de 2022 com o de 2014. Perceba que agora a zona norte de Marte, a calota polar norte, ela derreteu. Aqui ela existia e aqui não mais, por conta da questão da rotação nesse ângulo de Marte que faz ele ter estações. E agora no sul, nós percebemos aqui a presença dessa calota polar. E um exemplo também simbólico de Marte é a questão da rotação, porque Marte, no intervalo de poucas horas você observando e fotografando, nós percebemos que ele rotaciona assim como a Terra, tem uma rotação relativamente semelhante, né, quase 24 horas, e se você observar por umas 4 horas, você já percebe que ele girou. Nessa imagem da esquerda foi uma foto que eu fiz em um determinado tempo, essa aqui já
na da direita já foi um tempo mais longo. Então perceba como houve essa rotação e a morfologia da superfície já não é a mesma. Essa região aqui conhecida como Cirrus Majoris, ela é uma zona mais escura na superfície de Marte, que aqui ela já não aparece, ela está bem aqui no horizonte, porque ele rotacionou, né? Essa zona mais clara esconde um elemento poderoso em Marte, que é o vulcão mais alto do Sistema Solar. Ela é esbranquiçada por conta da presença de nuvens. Como ela é uma zona muito alta, as nuvens se concentram bastante nessa zona aqui e esconde esse vulcão. Quando ele rotacionou, o vulcão ficou em perspectiva, mas ainda assim deu para ver as nuvens em volta dele, que é o vulcão Monte Olimpo, né? O vulcão mais alto do Sistema Solar, que está em Marte. Ele é facilmente visível, assim, com um telescópio de grande porte, você consegue registrar ele. E o nosso segundo alvo intrigante que eu quero mostrar com o meu telescópio é o planeta Vênus. Essa imagem de Vênus, ela tá boa para vocês? Tá não, né? Se eu aplicar 1200 vezes em Vênus, Vênus fica assim, ó. Lembra muito a nossa Lua. Para um leigo é apenas Vênus ou até a Lua. Mas para quem tem a vista treinada, é Vênus com zonas claras nos polos e contraste de nuvens. Diferente de Marte, Vênus ele não tem detalhes na superfície, porque a sua superfície ela está coberta de nuvens. Então o que a gente vê basicamente são as zonas polares, que são as zonas um pouco mais frias de Vênus, e pequenos detalhes das suas nuvens que são demarcados pela tonalidade. A gente não vê a nuvem em si como Júpiter nítido. A gente vê mais diferença de tonalidade mesmo. E aqui um exemplo mais simbólico ainda de como essas nuvens elas são dinâmicas e existem em Vênus, é que essa imagem foi feita meses depois da primeira. E perceba como Vênus mudou radicalmente a aparência dele. Perceba agora que existe um contraste bem acentuado dessas nuvens, essas nuvens mais escuras aqui, que são nuvens de ácido sulfúrico, e elas apresentam essa diferença de tonalidade conforme a composição dos elementos químicos da sua morfologia. E Vênus também traz consigo detalhes importantes, que é a sua fase, né? Vênus, quando você observa no telescópio, ele até pode aparecer como um disco completo, disco circular, mas na maior parte das vezes ele traz fases. Então aqui ele está como um disco completo, mas conforme os meses vão passando, ele vai assumindo uma aparência cada vez mais particular. E é isso que a gente tem para observar de Vênus no telescópio. O nosso quarto alvo mais importante que eu consegui registrar, e é relevante vocês saberem, é quem conhece esse satélite gigantesco aqui do tamanho de um campo? Exatamente. Estação Espacial Internacional, que para quem não sabe é uma espécie de laboratório que está em órbita da Terra há mais de 20 anos, e ele tem o tamanho de um campo de futebol. Existem astronautas dentro desse laboratório e estão a todo momento em órbita da Terra, né, passa até por cima de Maceió de vez em quando, e a gente pode acompanhar. E dá para fotografar com telescópio também. É muito trabalhoso porque, diferente dos planetas, que eles ficam parados, assumem uma posição mais lenta no céu, como um ponto, a estação espacial ela é uma espécie de aeronave, né? Ela descreve um movimento rápido, então você tem que utilizar o telescópio com uma precisão muito maior. Eu até desativo o motor dele e tento controlar na mão para poder enquadrar a estação espacial. E eu já fotografo há 12 anos planetas, só consegui fazer uma imagem nítida da estação espacial no ano passado. Levei 7 meses contínuos, cada mês que ela passava sobre Maceió dava algum problema e eu não conseguia, até que no 7º mês eu consegui fazer um registro. E foi esse registro aqui. Perceba como é possível revelarmos detalhes de conteúdo científico, assim como para planetas, como, por exemplo, a presença desses painéis solares da estação espacial. Aqui também tem outros painéis. E os módulos de comando, né? A gente até percebe quando, por exemplo, algum módulo se conecta à estação espacial, a gente nota que ele surgiu aqui
ou quando ele começa a abandonar a estação espacial, nós também conseguimos flagrar. É raro você flagrar exatamente no momento que isso está acontecendo, mas é possível, com equipamento amador. Essa tecnologia do nosso século XXI, ela nos autoriza a fazer esse tipo de imagens. E a estação espacial está sempre mudando. Nem sempre ela vai assumir uma nitidez, como essa imagem aqui da direita. O mais comum é quando você vai fotografar a estação espacial, ela sai bem borrada, porque a velocidade dela é muito acentuada. Perto de 27 mil quilômetros por hora. Então, esse tipo de imagem aqui é raro. Poucos brasileiros conseguiram fazer esse tipo de imagem. E é um privilégio, assim, poder compartilhar com vocês que eu, de fato, consegui, né? Porque são quase 12 anos tentando Estação Espacial Internacional. E o nosso quinto planeta e astro registrado pelo meu telescópio, de forma intrigante e que traz detalhes de conteúdo científico, é o planeta Urano. Planeta Urano. Essa imagem é curiosa, a história dela, porque quando eu fui tentar realizá-la, eu nunca tinha fotografado Urano na minha vida, assim, eu tentava quase 5 anos. Urano ele não aparece no céu, né? Ele é muito escuro, diferente dos demais planetas, que eles são pontos luminosos de brilho muito fixo. Urano ele não aparece no céu. Então você tem que usar uma estratégia conhecida como star roping para caçar no escuro, literalmente caçar no escuro. Demarca uma região no céu e tenta descobrir se Urano está ali, usando várias cartas, né, do céu estelar, descobrindo a coordenada dele. E quando a gente encontra ele, é mais decepcionante ainda, porque é só um pontinho luminoso de coloração azulada. E quando eu fotografei, de fato era só um pontinho minúsculo. Só que quando eu comecei a fazer o processamento, mais para frente eu vou explicar como é que isso funciona, surgiram repentinamente várias luas ao redor de Urano, várias, mais de 10. Só coube nesse enquadramento aqui umas 4. Mas Urano veio recheado de luas. Para mim, eu tomei um susto. Aí eu fui pesquisar no Google, eu sabia que ele tinha várias, mas não sabia que ele tinha dezenas de luas. E a gente consegue flagrar essas luas. O que é absurdo é que a distância de Urano para a Terra é o dobro da distância de Saturno para a Terra. Então, mesmo assim, numa distância colossal, ainda conseguimos flagrar objetos minúsculos, como essas luas aqui, que são menores do que a nossa Lua, para vocês terem uma ideia. E conseguimos também resolver a questão da tonalidade de Urano, né, que ele tem essa coloração azul marinho e diferenças sutis na sua atmosfera. Essa coloração azul marinho é proveniente da sua composição das nuvens, que é marcado pelo metano. O metano em Urano, por ser predominante, ele gera a cor mais puxada para o azul, diferente de Júpiter, por exemplo. Netuno eu não tenho muito o que falar, Netuno é só um ponto luminoso também, é muito difícil de encontrar, muito mais difícil do que Urano. Ele tem aquela lua Tritão, uma das suas luas, maiores luas, né? Ela até aparece nas fotografias, mas não é tão fácil de revelar. E o que torna Netuno marcante é o fato dele ter essa coloração mais puxada para o azul escuro. Diferente de Urano, que ele tem um azul mais claro, né? Então, é basicamente isso que a gente vê desses planetas externos, depois de Saturno e Júpiter. Agora, uma polêmica aqui para vocês. Quem acredita que o homem pisou na Lua? Ainda bem, viu? Mas eu ainda estou decepcionado com a galera ali do fundão. É uma polêmica que existe para quem é leigo, né? Quem tem base científica já deve saber que as evidências são enormes, né? Já é um fato consolidado. Mas muito terraplanista e muitas pessoas céticas em relação a isso me perguntam, fazem a seguinte pergunta: tá, você fotografa planetas, faz imagens com 1.200 vezes de aumento, o que acontece se você apontar o seu telescópio para o local onde o homem pisou na Lua? O que é que vai aparecer? Será que vai aparecer uma bandeira lá, a pegada, o módulo lunar? Afinal, você usou um aumento absurdo, um aumento ignorante que mostra detalhes finos nos planetas. Será que vai mostrar alguma
algum fato relevante e comprovar de vez que o homem pisou na Lua? O que é que vocês acham, né? Será? Não, aí também é demais, mentira grande danada. Com 1.200 vezes de aumento, podem baixar a expectativa, pode baixar um pouco. Primeiramente, eu vou comparar as imagens da NASA, que a NASA divulgou em 72, 69, com o pessoal em cima da zona de pouso, no módulo, ainda sem pousar, com as imagens que eu vi no telescópio 1.200 vezes. A imagem da esquerda é a imagem da NASA. Essa imagem ela é um recorte, mas na imagem original existe até o módulo aqui, a janela. E eles fotografaram essa região aqui, ó, demarcada por um vale que tem essa demarcação sinuosa, né, essa morfologia sinuosa, uma cratera. Quando eu apontei o telescópio, o que aconteceu? Consegui flagrar exatamente essa morfologia do vale sinuoso, a mesma cratera. A presença dessa montanha proeminente aqui também ela aparece. Obviamente não está igual por conta da sombra, né, que eu observei numa época diferente que os astronautas estiveram lá. Mas a morfologia ela bate exatamente com as imagens da NASA. Aí muitos céticos costumam dizer, quando eu mostro essa imagem, eles dizem, você comparou com a imagem da NASA, a NASA poderia ter fabricado essa imagem usando seu telescópio da época, né? Era só apontar um telescópio e construir essa imagem fake aqui, que fica parecido. Mas e se eu focar num elemento único? Um elemento, por exemplo, em que só a NASA conseguiu tirar porque estava lá. Como é que esse elemento aparece no meu telescópio? Então eu fotografei uma montanha. Essa imagem aqui de cima foi a foto que eu tirei utilizando meu telescópio, com esse mesmo aumento. E essa imagem de baixo foi a NASA, os astronautas que tiraram, bem próximo ao solo lunar. Perceba que essa montanha aqui embaixo, ela tem uma morfologia bem peculiar, bem característica. E quando a gente compara com a imagem do telescópio, utilizando um aumento bem generoso, a gente nota que bate exatamente a sombra, todo o contorno, as demarcações sobre a rocha no sopé da montanha, batem exatamente com a imagem do astronauta. Muitos céticos poderiam dizer, mas a NASA construiu uma maquete, ela usou um telescópio parecido com o seu, apontou lá para essa zona, para a montanha, fez essa imagem, reconstruiu na maquete, poderia ser uma maquete aqui. Só que se eu disser para vocês que isso naquela época não era possível, inclusive hoje não é possível até, reconstruir uma imagem 3D baseada numa 2D com precisão absurda. Não era possível. Tanto que vários ilustradores da NASA tentaram, não só da NASA, mas de vários órgãos da época, tentaram reconstruir essa montanha, ela é bem famosa, se chama Mons Pico, tentaram desenhar, eles primeiro observaram no telescópio, né, na década de 50, tentaram reconstruir em 3D, desenhar todas as formas possíveis, e todas as imagens que eles fizeram na época, não só a NASA, vários artistas, nenhuma delas bateu com a imagem do solo mesmo, que os astronautas tiraram. Eu gosto de considerar o seguinte, se fosse uma imagem manipulada, qualquer grande telescópio iria flagrar. A própria União Soviética era só apontar para essa montanha aqui, tentar fazer a reconstrução e flagrar qualquer deslize. Teria que ser uma maquete absurdamente perfeita. Não tem como você recriar isso com a tecnologia da década de 60. Então, para mim, isso foi uma prova assim, documental, né? Deu uma polêmica bem grande lá nas redes sociais, o pessoal brigando nos comentários, um monte de gente tentando descredibilizar, né? Mas é isso que aparece. Quando você aponta um telescópio 1.200 vezes de aumento, a gente só consegue notar relevo mesmo. Consegue dar até um pouco de zoom próximo às montanhas, como eu fiz aqui. Mas se você pôr na escala, essa montanha ela ainda tem uns 5 quilômetros de extensão, sabe? E quando você compara com o módulo lunar, o módulo obviamente vai sumir aqui, não tem como ver. Complicado. Questão de resolução. E quando a gente aponta o telescópio para a Lua também, é possível flagrar características que lembram muito a Terra, né? Porque a Lua
a nossa irmã em formação geológica, como, por exemplo, a presença de montanhas de aparência muito semelhante a nós. Isso aqui é uma cratera, né? Essa cratera é rodeada de montanhas. A Terra também tem crateras, embora as intempéries consigam recobrir a superfície, mas é possível ver crateras na Terra que parecem muito com essa morfologia da Lua. É possível também flagrar fenômenos que lembram a questão tridimensional quando você aponta o telescópio, como, por exemplo, a presença de sombras que se depositam sobre outras montanhas, lembrando muito o relevo da nossa Terra. E um elemento curioso na Lua, não sei se vocês sabem, mas o Brasil ele tem uma cratera com o nome de brasileiro, lá na Lua. É a cratera Santos Dumont. Para fotografá-la, para você ver a relevância do Brasil, ela é minúscula. Para fotografá-la, eu tive que aplicar um aumento estúpido, assim, estúpido. Para você ter uma ideia, esse aumento foi tão estúpido que Júpiter ficou desse tamanho, questão de diâmetro angular, ficou desse tamanho para poder a cratera aparecer. Não é todo telescópio que mostra a cratera Santos Dumont assim, com essa nitidez. Porque ela só tem 5 quilômetros, 8 a 5 quilômetros de diâmetro. É minúscula ela. E é possível flagrar com o telescópio utilizando aumentos generosos. Perceba que, se você for comparar o diâmetro angular, ele lembra muito da grande mancha vermelha, né? Quase o mesmo tamanho. Então ela é muito sutil. Até dá para observar no telescópio de médio porte, só que é sutil, só com equipamento bem avançado mesmo para pegar esses detalhes da cratera Santos Dumont. E o nosso 8º alvo, que eu quero trazer aqui para vocês, que traz detalhes intrigantes, é Saturno, como eu mostrei no início. Saturno ele tem peculiaridades, além daquelas que eu falei, da atmosfera dele, né? Além de trazer faixas equatoriais na sua atmosfera, além de trazer a divisão Cassini, além de ter esse polo demarcado por uma feição que lembra um hexágono, Saturno, quando você observa em anos diferentes, ele muda a posição dos anéis, a angulação dos anéis muda. Porque Saturno ele tem uma inclinação no seu eixo de rotação que faz ele ter uma espécie de estação também do ano. Daí essa rotação, mudança no ângulo de visão de Saturno faz com que anos diferentes de observação ele nos mostre uma feição particular. Como, por exemplo, essa imagem foi obtida no começo desse ano, fiz essa foto no começo desse ano, e quando a gente compara com a de 2015, nós notamos um contraste absurdo na posição dos anéis, que é justamente por conta dessa inclinação no eixo de rotação de Saturno. E isso entrega muito sobre até o ano que você fotografou. Uma vez eu organizei um concurso de astrofotografia na minha página e tinha pessoas que enviavam imagens e diziam: esse Saturno aqui que eu fiz foi ano passado. Aí eu analisava na hora, eu sabia que era fake, que não era realidade aquilo. Por quê? Porque a posição dos anéis de Saturno entrega. É impossível você fazer uma foto no ano passado que tenha uma posição aberta desses anéis, porque ele não está assim. Todo ano ele mostra uma feição diferente. Um fato curioso também é um efeito que ocorre em Saturno, conhecido como efeito Seliger. Esse efeito, basicamente, quando Saturno está na fase de oposição, maior aproximação com a Terra, faz com que os anéis dele fiquem meio que alinhados entre o Sol e a Terra. E o que acontece? Eles ficam mais brancos. Perceba que nessa imagem que foi feita justamente na data do efeito de aproximação máxima, eles estão ligeiramente mais claros. E nessa outra que foi dias depois, perceba que eles escureceram. Então é como se os anéis de Saturno eles acendessem repentinamente, de forma abrupta, em poucas horas. Isso é um fenômeno que a gente que está habituado a fotografar planetas sempre gosta de observar, né? Porque tem uma janela de observação muito curta, de poucas horas. Quando ele se aproxima da Terra, a gente aproveita, faz a foto com os anéis mais claros e depois ele já vai perdendo esse brilho. Então isso é um fato interessante, notável do planeta Saturno para observar no telescópio.
Agora, fugindo um pouco do nosso sistema solar, eu trouxe aqui para vocês a estrela Sirius. O que vocês acham que acontece quando a gente aplica um aumento de 1.200 vezes em um alvo fora do sistema solar, em uma estrela? Muita gente até imagina que quando a gente faz isso em uma estrela, vai prejudicar a vista, porque é como se fosse o efeito do Sol na gente, mas não. A estrela está muito distante, está absurdamente distante. Então, quando a gente aplica muito aumento, ela continua sendo uma estrela, a aparência de uma estrela. Só que essa estrela ela traz uma característica bem sutil, bem peculiar, não sei se vocês perceberam, que foge às outras. Quem notou alguma coisa diferente nessa estrela em relação às outras? O que você acha que é? Um ponto aqui embaixo, que é como se fosse uma segunda estrela, né? É exatamente isso. A estrela Sirius, que está localizada a 8 anos-luz da Terra, uma distância muito maior do que Netuno, Urano, tudo que eu mostrei aqui. Ela tem um traço que, quando você aplica grande aumento, ela ainda consegue mostrar, mesmo nessa distância absurda, uma estrela companheira conhecida como Sirius B. Essa aqui é a Sirius A e essa aqui é a Sirius B. Para revelar a Sirius B, só um telescópio de grande porte mesmo e um aumento bem vertiginoso mesmo para poder resolver uma questão, um detalhe tão fino assim, né? Porque a distância da estrela é abissal. E essa estrela é do tipo anã branca, que é a fase final dessa estrela que orbita Sirius. Sirius é uma gigante azul, né? Está no começo da sua vida, mas essa aqui menorzinha que orbita ele é um sistema duplo, né? Essa menorzinha aqui é uma estrela anã branca. Depois vocês pesquisem aí para ver o motivo dela ter esse brilho tão inferior em relação a Sirius A, que é essa estrela maior aqui. E outro ponto importante, ainda falando de estrelas, quando a gente aplica grande aumento para estrelas, nem toda estrela também assume essa aparência de estrela. Essa estrela em especial, ela a aparência dela no telescópio é um ponto, mas tem uma espécie de mancha ao redor dele. Uma mancha irregular, com 2 pontos aqui. Quem imagina o que é que pode ser essa mancha? Assim? Alguém tem ideia? Alguém consegue chutar alguma coisa aí? Essa mancha ao redor dessa estrela, conhecida como Eta Carinae, a estrela, na verdade, são gases. Mesmo uma distância muito superior a Netuno, a Urano, como eu mostrei aqui, ainda é possível ver detalhes finos nas estrelas como esses gases. Essa imagem da esquerda é a do Hubble, obviamente. E perceba que a estrela Eta Carinae, ela está situada aqui no meio, ela está até escondida pelos gases, né? Como ela está no processo final da vida dela, ela começa a ejetar uma massa bem generosa de gás. E ele apresenta esse formato aqui peculiar, que lembra um amendoim. E esse amendoim a gente vê no telescópio, aplicando grandes aumentos, como essa mancha aqui, irregular. Isso é um fato curioso da gente flagrar e ver ao vivo. Agora eu já mostrei as 10 fotos mais intrigantes que eu obtive com o meu telescópio nos últimos anos. Chegou a hora da teoria. Essa parte da teoria é basicamente o que eu vou mostrar para vocês, é como eu faço a captação dos planetas, o passo a passo. Como eu consigo apontar para o astro, depois tratar essa imagem no computador e divulgar nas redes sociais. E também de que forma essa imagem consegue ter esse alcance tão grande nas redes sociais, né? Porque eu não simplesmente divulgo elas. Eu transformo num vídeo para ter todo esse apelo popular, né? E relacionado ao entretenimento. A astrofotografia está classificada em 3 partes, que é a fotografia do sistema solar, onde eu sou especializado, a de céu profundo, que são objetos fora do sistema solar, e a de paisagem. Para você fotografar
objetos que estão no sistema solar, é preciso que o seu telescópio, os seus equipamentos, eles apresentem 3 elementos. Primeiro, obviamente, é o telescópio. Meu telescópio ele é considerado de médio a grande porte e o custo dele é semelhante é inferior a um iPhone hoje em dia. Assim, é acessível se você parcelar. Tem gente que parcela iPhone, por que não parcela o telescópio? Porque quando eu mostro o preço, né, menos que um iPhone, a pessoa, tá caro. Não, mas tem gente que parcela iPhone, velho. E o iPhone não te deixa famoso, não aparece na Globo, não aparece na Folha de São Paulo, né? Tem que ver o custo-benefício aí. A câmera, você precisa também da câmera, porque a câmera ela vai meio que acoplar no telescópio, sabe? Essa câmera custa menos que R$1.000, por incrível que pareça, elas são baratas. E uma lente. Lembra quando eu mostrei 1.200 vezes de aumento? Basicamente, é a lente que faz a câmera ter esse potencial de aumento. É uma lente pequenininha. Aí, na prática, fica assim, ó. Eu coloco o telescópio no meu quintal, identifico o planeta no céu, que é um ponto luminoso no céu, acoplo a câmera no telescópio. Quando eu faço essa acoplagem, automaticamente a imagem, aí eu junto com a lente, e automaticamente a imagem aparece no notebook, na tela do notebook. Daí, inicialmente, a imagem é um filme, né? A gente faz uma filmagem, não tira uma foto assim como um fotógrafo. E ela aparece um pouco desfocada, ela está sempre movendo por conta da atmosfera. E para que ela fique tão nítida assim, nós usamos um protocolo de tratamento de imagens, que é o mesmo que a NASA utiliza, inclusive, que é conhecido como empilhamento e processamento. A gente empilha os frames da filmagem, a imagem fica com essa aparência, some o ruído eletrônico, e, por fim, a gente processa a imagem utilizando algum software de processamento. Nessa etapa, né, que é a parte de processamento, a gente usa o Photoshop. Aí, por isso que tem muito cético, né, que diz, você manipulou no Photoshop. Mas não é bem assim. O que eu estou fazendo é ressaltar informações que já estavam na filmagem. Eu só utilizei um método de empilhamento para anular o ruído e ressaltei a questão de brilho, questão de cores, ressaltei um pouco a nitidez. Mas tudo que vocês estão vendo aqui são imagens reais, são elementos que de fato estão presentes no planeta. Aí eu utilizo um protocolo bem longo, que é faço a filmagem num programa, depois empilho o processo e faço o pós-processamento. E a imagem ela sai pronta. E também tem uma característica interessante quando você faz esse tipo de fotografia, que não é sempre. Eu não posso chegar, montar o telescópio aqui e fazer essa foto. Eu também preciso me atentar a qual vai ser a época do ano que eu vou fazer a foto. Então, por exemplo, Marte, como ele está sempre modificando, né, rotacionando em torno do Sol, o que acontece? Ele acaba se afastando da Terra. Então, por exemplo, em 2015, quando eu fiz essa imagem aqui, ele estava 4 meses antes da aproximação máxima com a Terra. Aí 4 meses depois ele ficou maior. Então, para mim, é mais vantajoso, obviamente, fotografar nessas épocas de aproximação. E se a gente fosse plotar no calendário, aqui março, abril, maio, junho, a gente percebe que Marte vai sutilmente aumentando o seu diâmetro angular até chegar no mês da oposição. Esse mês ele muda. Nessa época foi em outubro, ele estava em aproximação máxima. Aí quando está nessa época, nesse mês, é quando nós, fotógrafos de planetas, a gente dá prioridade para fazer foto porque ele está com o diâmetro máximo, mostra mais detalhes. E posteriormente, com o passar dos meses, ele começa a se afastar da Terra porque está girando em torno do Sol, já não é vantajoso para a gente. Então todo planeta ele tem uma época específica. Para os planetas mais próximos, como Vênus e Mercúrio, já não é assim. A gente não observa exatamente pela data do ano, assim, e sim numa época bem específica da órbita dele, conhecida como elongação máxima, que é quando eles estão mais altos no céu. Então, por exemplo, aqui, numa data longe dessa elongação, Vênus está muito baixo no céu. Então,
quando você vai fotografar, ele fica muito borrado. Nessa época da elongação, ele fica alto e mais nítido. Então, tem toda essa peculiaridade, assim. E quando eu falo do fato de ter que tratar a imagem, é justamente por conta da turbulência atmosférica. Turbulência atmosférica nada mais é do que quando nós observamos um astro, a atmosfera ela meio que distorce a imagem, devido à transição de vários gases na frente da imagem da estrela. Então, quando ela está muito acentuada, o planeta ele fica mais borrado. Quando ela está, a nitidez começa a ser mais acentuada, melhorar, é porque ela tá mais calma, né? Os gases da atmosfera estão mais calmos e é o melhor momento da gente fotografar. Pode falar. Existe. A banca que vai analisar a sua imagem é uma banca de especialistas, né, nesse tipo de fotografia. Basicamente, ela pega a foto do Hubble, o Hubble fotografou Saturno, e coloca lado a lado da sua. Se tiver uma distorção muito acentuada, é porque você manipulou. Não tem como fugir, sabe? Ou então, se a imagem ficar muito com aparência artificial, a gente já percebe logo. Então, é importante que ela tenha um traço mais natural, né, que lembre muito as imagens da sonda. Existe todo um protocolo que a gente adota para poder a imagem sair dentro das 4 linhas, né, sem manipulação. Eles percebem se manipular. A gente usa vários parâmetros, que esses parâmetros ainda não estão regulamentados, porque é uma arte, uma atividade ainda incipiente no Brasil, né, mas eu até tenho um treinamento avançado onde eu ensino isso. Mas daqui para frente vai ficar mais avançado isso, mais sofisticado. Mas não é arbitrário, a nitidez ela tem um parâmetro, sim. E terminando aqui as fotos que eu mostrei, as mais intrigantes que eu fiz com o meu telescópio, a teoria, como é que eu faço essa foto, finalmente chegamos na hora do sorteio. Todo mundo recebeu o chocolate com o número, quem não recebeu, levanta a mão. Recebeu. Eu vi que um pessoal chegou depois. Quem não assinou a lista de presença aí? Assinou não? Não, eu vou passar. Só lembrando que quem quiser o certificado de participação, tem instruções aqui no final da lista de presença para vocês mandarem um e-mail com as informações, certo? Que estão pedindo aqui. Aí eu vou cadastrar vocês no CIGAR da UFAL, vou botar vocês como participantes do programa. E aí vocês vão receber um certificado emitido pela ProEx, é automático, é pela internet, beleza? Quem aqui não tem óculos de observação do eclipse ainda? Ninguém? Desde mentira, Vinícius? Tudo tá de conversa. Pô, Flávio, isso vai ser concorrido, viu? 3 óculos. Como é que é a metodologia do sorteio? Você não pegou não o papel? Olha lá, Flávio. Não, mas eu não vi o número de ninguém, pô.
Eu vou sortear 3 óculos para observar o eclipse no dia 14 e também uma projeção da Lua. Você pode projetar a Lua onde você quiser, de noite. Assim. Desliga aí para ver o efeito dela. Um projetor portátil da Lua. Para quem é romântico, funciona muito bem, viu? Você pode levar a Lua para onde você quiser, para o seu quarto. Né? Então eu vou escolher aqui aleatoriamente 3 nomes. Da palestra anterior. Da anterior, né? A lista só está assinando ali. Eu posso chutar alguns números, né? Pode ser. É melhor, eu vou chutar alguns aqui. Eu não conheço ninguém. Tem números de 1 a 30. Então vamos lá. Tem mais? Ah, tem até, eu acho que 66, né? Até 33 em um lado. Mas vamos lá. Número 8. Sério? Rapaz. Vai ser o óculos. Vai ser o óculos. É a ordem. Já tem óculos, né? Ah, então se dá de presente para alguém. O principal fica para o final. Número 23. Eita. Venha pegar seu óculos para observar o eclipse de forma segura, dia 14. Tem mais um óculos aqui. Número 1. Sério? Sorte. Agora aqui o projetor lunar, vamos ver um número de 1 a 33, na verdade, eu acho. Tem mais alguém número superior a 33? Não, né? Vamos lá. Número 32. AliExpress vende. Aí é só clicar no ponto, nesse botão aqui que ele acende. Nesse botãozinho pequenininho. Só um clique aí ele já acende. Mas é isso, eu agradeço o espaço aqui para compartilhar esse trabalho. Quem quiser conhecer mais, tirar dúvidas, é só me seguir nas redes sociais. Eu vou estar sempre atuando lá. Obrigado. Muito bem, agradeço a palestra do Flávio, né? Como sempre, Flávio é um excelente material, né? Bastante lúdico e instrutivo ao mesmo tempo. Alguém tem alguma pergunta a fazer para o Flávio? Alguma dúvida sobre o trabalho dele? Não? Tem uma pergunta? Diga aí, amigo. Deixa. Ô Flávio, qual foi a dúvida do Adriano? Abertura do telescópio. Qual é a abertura? 254 milímetros. 10 polegadas, né? Ô Flávio, tem uma pergunta. Tem uma pergunta aqui do amigo ali, ó. Responde aqui no microfone para pegar no vídeo. Deixa eu só repetir essa pergunta para ficar na gravada, certo? Ele quer saber por que quanto mais alto está Vênus, melhor de observar, certo? Basicamente é por conta da espessura da atmosfera. Quando o planeta está muito baixo, próximo ao horizonte, a atmosfera ela é mais espessa. E como é mais espessa, tem mais gás, tem mais interrupção dessa luz. Então, quando a luz do planeta ela bate na atmosfera, ela refrata
descreve vários movimentos e acaba distorcendo o planeta. Quando está baixo, ela é mais espessa. Já quando ele está mais alto, o que acontece? É uma atmosfera mais fina. Daí a refração é menor e ele acaba ficando mais nítido. Ao ponto de, por exemplo, existem dias em que o planeta nem tremula, ele é nítido. Você vê todos os detalhes mais finos possíveis. E esse é o momento ideal. A gente chama isso de seeing, em inglês. E é o melhor momento, né, para você fazer esse tipo de registro. Só dá para fazer registro assim com o planeta alto, senão ele fica muito distorcido, né? Eu vou fazer uma crítica aqui, Flávio, à astrofotografia. Porque os astrofotógrafos fazem umas fotos sensacionais de Saturno, como o próprio Flávio mostrou. Aí a gente põe um telescópio ali para observar Saturno, e o telescópio não mostra a imagem dessa. É um negócio miudinho assim, né? E muita gente se decepciona, porque achava que ia olhar naquele bicho ia ver uma foto sensacional ali. Eu até falo antes, ó, diminua a expectativa. Porque o que a gente vê no telescópio não é que aparece nas imagens de livro. Aquilo ali é tratamento, como o próprio Flávio falou, né? Você é uma filmagem, você trata, você faz empilhamento de quadros, depois faz pós-processamento. Mas eu fiquei surpreso porque eu fiz a observação aqui de Saturno e o pessoal... Alô? Oi. Alô, aí. E a turma ficou impressionada, cara. Mesmo sendo uma bolinha com os anéis, né? O meu amigo aqui, ele é assíduo lá do projeto da gente. A turma ainda assim fica impressionada, mas sempre tem um outro que... é isso, é. Tem um senhorzinho que vai lá observar, que ele fala, mas isso aí eu já vi nas fotos, isso aí não tem muita graça, né? Eu falei, tá bom, nem todo mundo acha graça, né, professor? Alguém quer perguntar mais alguma coisa para o Flávio? Na dúvida, diga aí. De qual astro? Mercúrio, sim, já consegui fazer uma foto. Eu não trouxe ele porque, basicamente, é uma luazinha bem pequenininha, sem detalhe nenhum, mas é possível. Agora é difícil, porque ele é muito baixo no céu, só aparece em horários complicados, sabe? Tipo, 4 da manhã é péssimo para acordar para tirar. Mas dá para fotografar. Pode mandar bala. Eu confesso que eu já apontei o telescópio para um planeta anão, conhecido como Ceres. Quando eu apliquei o aumento máximo, aquele de 1.200 vezes, continuou 1 ponto, sabe? 1 ponto. É decepcionante. E Plutão nem aparece nada, fica tudo preto. Só em longa exposição e é ponto. Porque eles são minúsculos, sabe? São asteroides. Para você ter uma ideia, a gente consegue ter detalhes finos dos planetas, detalhes de atmosfera, coisa pequena, mas desse astro não, provando como eles são minúsculos, ou como os planetas são enormes. Né? Mas realmente é só o ponto. Nada. Pessoal, a turma já está evadindo, né? Então vamos agradecer mais uma vez a participação do Flávio. E com isso, nós encerramos a edição 2023 da Mostra de Astronomia, né? Espero que vocês tenham gostado, tenham apreciado. Agradeço mais uma vez a presença do professor Adriano, o professor Bruno, que vieram aqui, ficaram desde ontem, e o Flávio, que está aqui, certo? E a vocês que participaram. Valeu, pessoal.